Olá meninos do oitavo ano, tudo bom? Vamos para o último vídeo de caso de congruências de triângulo, tá? Então é uma série de alguns vídeos falando pura e exclusivamente de congruência de triângulos, tá? Lembrando, a congruência de triângulos é uma parte bem importante quando eu for trabalhar com polígonos, nesse caso, polígonos congruentes. Então começamos a falar primeiro dos triângulos, tá? E vai servir de base mais para outros exercícios mais para frente da geometria, tá? E o último caso de congruência é o caso lado, ângulo, ângulo oposto. Também posso chamar de lado, ângulo adjacente, ângulo oposto, ok? Então, de novo, temos dois triângulos, o triângulo ABC, MNP. O que eu tenho que analisar nesse caso? Nós temos que analisar um lado, o ângulo que está junto a este lado, ou seja, o ângulo adjacente, que está junto, e o ângulo oposto a esse lado, ok? Então vamos aqui no triângulo ABC. Nós temos o ângulo A, ok? O lado que está adjacente a esse ângulo, que é o lado AC, ok? E o ângulo oposto ao lado AC. Qual é o ângulo oposto ao lado AC? É o ângulo B, tá? Então, verifica isso. Eu tenho que ter o ângulo, o lado que está junto a este ângulo e o ângulo oposto a esse lado, ok? Então, vamos analisar isso nos dois triângulos. No primeiro, eu tenho o ângulo A, o lado AC e o ângulo oposto, que é o ângulo B, ok? Agora vamos ao segundo triângulo. Nós temos o ângulo M, o lado MP e o ângulo oposto ao lado MP, que é o ângulo N, ok? Então, vamos escrever isso. Eu já encontrei esses elementos nos dois triângulos, agora vamos escrever, ok? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos olhar para os lados, porque o caso é lado, ângulo, ângulo oposto. Então, eu tenho o lado AC, que tem que ter a mesma medida no outro triângulo, que no nosso caso aqui é o lado MP. Então, o lado AC tem a mesma medida do ângulo MP. Agora nós vamos olhar o ângulo que está preso a esse lado. Então, qual é o ângulo que está preso a esse lado? É o ângulo A. Então, o ângulo A, ele tem a mesma medida do ângulo que está preso ao outro lado. É o ângulo M. Ok? Então, eu tenho que o ângulo A é igual, tem a mesma medida, é congruente ao ângulo M. Agora, nós vamos ter que analisar o ângulo oposto a esse lado que nós analisamos. Então, está aqui o lado AC. Quem é o ângulo oposto ao lado AC? É o ângulo B. Então, o ângulo B tem que ter a mesma medida no outro triângulo, que também tem que ser oposto ao lado. Então, o lado MP, quem é o ângulo oposto a ele? É o ângulo N, ok? Então, tem a mesma medida. Então, o ângulo B tem a mesma medida do ângulo N, ok? Então, nós temos o lado, o ângulo adjacente e o ângulo oposto. Nos dois triângulos isso tem que ocorrer, eles têm que ser congruentes, eles têm que ter a mesma medida. Então o lado AC é congruente ao lado MP, mesma medida. O ângulo A aqui tem que ter a mesma medida lá no outro triângulo, que é o ângulo M, que está junto ao lado, e o ângulo oposto, que é o ângulo B nesse daqui, e o ângulo M no segundo triângulo, tá? Quando ocorre isso, eu posso dizer que o triângulo ABC é congruente ao triângulo MNP, por qual caso? Pelo caso lado, ângulo, ângulo oposto. Ok? Lado, ângulo, ângulo oposto. Ok? Então, meninos, esse é o último caso de congruência de triângulos. Então, toda vez que eu for comparar, resolver problemas de congruência de triângulos, comparar dois triângulos, eu posso usar 4 casos de congruência. O primeiro, o caso lado, 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 L, L, L. O caso lado, ângulo, lado, L, A, L. O caso
ângulo, lado, ângulo, ALA, e o último caso, lado, ângulo, ângulo oposto. Então, lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo e lado, ângulo, ângulo oposto. Todos esses casos estão lá nas aulas teóricas, tem exemplos, tá? Todas essas escritas que eu fiz aqui estão lá nas aulas teóricas. Passem lá, dêem uma olhadinha, reestudem isso, que é um assunto bem importante lá na geometria, lá na frente. E nós vamos precisar bastante saber e analisar esses casos, ok? E de novo, no caso de dúvidas, postem lá na sala Google, que à medida do possível eu vou respondendo, tanto individualmente quanto para a turma toda, ok? Bons estudos e até a próxima. Tchau!